Hallo, liebe Leute, tudo bem com vocês? Estou aqui com um convidado muito especial, o Jonathan, da JM na Alemanha. Vocês podem procurar o perfil dele no Instagram, com o intuito de ajudar todo mundo que está pretendendo a trabalhar, viver, estudar aqui na Alemanha, se preparar, claro, dando dicas. Hoje o nosso tema é como eu me preparo da melhor forma para uma entrevista na Alemanha. O Jonathan tem uma mentoria, ele vai se apresentar loguinho, assim que a gente começar o vídeo. Exatamente sobre esses assuntos e as dicas dele vão ser valiosíssimas. Fiquem comigo. Então é isso, Jonathan. Vamos começar então falando um pouco da sua mentoria, né? Porque envolve tudo isso de currículo, de se apresentar, de entender um pouco a mente do alemão. A sua mentoria então é só para quem está querendo vir trabalhar na Alemanha? Exatamente, Eu mentoro quem quer vir trabalhar na Alemanha e até pessoas brasileiros que estão na Alemanha e querem conseguir um outro emprego. Talvez explicar o porquê que eu iniciei essa mentoria, fica claro o porquê eu faço a mentoria. Quando eu vim para a Alemanha, ou quando eu comecei a procurar emprego para a Alemanha, tudo que eu procurei foi por conta própria. Então foi batendo a cara, arriscando aqui, vendo o que dá certo, o que não dá certo, e anotando essas coisas, e foi assim que eu consegui meu primeiro emprego. Mas não foi fácil. Quando eu vim para a Alemanha, eu mandei mais de 100 currículos. Caramba, 100, hein? Isso é que é ser persistente. Principalmente porque eu não falava alemão na época, então ficou um pouco mais difícil, eu não tinha nenhum suporte, então eu mandava meio que na raça, do jeito que a gente faz no Brasil, esperando que desse certo na Alemanha. E não dá, não adianta que não dá. Aqui funciona diferente, é outra cultura, outra mentalidade, outros pontos que eles analisam. Gente, é outro currículo. A gente vai falar depois. Tem muita coisa que não pode fazer. Se fizer, é uma mancada muito grande. Né? Exatamente. E todos esses pontos que são o diferencial teria me ajudado muito na época se eu soubesse. E agora que eu sei, eu gostaria de passar adiante para ajudar os brasileiros que querem vir para a Alemanha ou que querem trocar de emprego dentro da Alemanha mesmo. Você estudou mesmo, Jonathan? Eu estudei engenharia mecânica. O Jonathan trabalha hoje na KUKA, que faz robôs. Não sei se vocês conhecem, é uma monstra aí da robótica mundial, como engenheiro, né? Exatamente. Olha só que expertise aí que vocês podem ter acesso. Então vamos lá. E aí? As pérolas para uma boa entrevista aqui na Alemanha, Jonathan. Tem vários pontos que eu gosto de citar. Um deles é que você pode ser mais aberto e contar um pouco mais da vida privada. O que você faz, como que, por exemplo, hobbies que você faz, que podem ser linkados com o trabalho. Uma das perguntas, por exemplo, que eles gostam de fazer é por que você quer vir para a Alemanha? E não necessariamente você precisa responder isso de uma forma profissional no sentido, quero fazer carreira, quero alguma coisa desse tipo. Você pode linkar com alguma coisa pessoal. Você quer ter uma qualidade de vida melhor, você quer desenvolver o alemão, você quer dar uma qualidade de vida melhor para os seus filhos, algo assim. Isso até é muito bem visto pelos alemães, porque eles têm uma qualidade de vida melhor e eles focam mais na vida privada do que na vida profissional. No entanto, que em algumas empresas, o fato de você falar ich will Karriere machen, que é eu quero fazer carreira em alemão, não é muito bem visto. Porque eles só pensam que você vai querer crescer e logo você vai sair daquela vaga. Você não vai trazer uma certa estabilidade que eles também precisam como empregadores, né? A gente falou já no outro vídeo, vai ter uma série de vídeos maravilhosos com o Jonathan, exatamente com esse tipo de dica, da área de emprego, da área de vir para a Alemanha e tal. E a gente já falou que hoje é que as empresas pagam muito caro para contratar alguém, para admitir alguém. Então, essa ideia de que alguém vai ficar pouquinho e já vai se mandar para eles, não... Primeiro que também é todo o trabalho de adaptação, de começar um trabalho, de passar como é que é a vida, né, e o dia a dia ali nas funções, no emprego. Aí quando a pessoa tá pegando o ritmo, blumba, vai embora. Essa flutuação não existe tanto na Alemanha. Eles ficam um período maior na vaga, até mesmo pela vida inteira na mesma vaga, tem muitas pessoas. Por diferentes motivos, por exemplo, que com salário de engenheiro aqui você consegue ter uma vida boa. Diferentemente no Brasil, que você precisa assumir um cargo de liderança para ganhar mais dinheiro e assim ter uma vida boa. E na Alemanha eles são especialistas e não generalistas. O que eu quero dizer, a hora que você entra numa vaga, você aprende
uma área do trabalho e você foca naquilo e desenvolve a pessoa naquilo para que ela seja especialista naquele pedaço do processo, vamos colocar assim, naquela etapa do processo, ela é responsável para fazer a coisa funcionar. Uhum. Então, ou seja, na hora então da entrevista... Na hora da entrevista, o importante é você estar treinado, isso é uma coisa muito importante, você saber falar da sua parte técnica, óbvio, mas principalmente dos seus soft skills, que a gente pode falar um pouco mais depois, e linkar isso também um pouco com a sua vida privada. Jonathan, o que é soft skill? O pessoal aqui... Soft skill, na verdade, eu gosto de dar exemplo que é mais fácil de explicar. Soft skill é, por exemplo, saber se comunicar, se você sabe trabalhar em time, se você tem um pensamento de empreendedor, se você... É camarada, né? Colegial. Exatamente. Colegial é uma pessoa camarada. Se você consegue trabalhar em um ambiente internacional. Tudo isso são soft skills. É basicamente, eu gosto de falar como que é o caráter da pessoa. Não tem o certo ou errado, não tem o bom quase que uma ruim. inteligência emocional também, né? Também. E isso, como que você pode colocar na entrevista? A melhor forma de você colocar na entrevista não é sabendo falar assim, eu sei me comunicar. Todo mundo pode falar qualquer coisa. É sempre linkar com um exemplo que já aconteceu. Sempre linkar com alguma experiência que já aconteceu sua. Por exemplo, se você participou de um projeto internacional, a vaga que você está se candidatando aqui exige que você tenha experiência internacional, então você pode linkar isso, que você tem habilidade de entender outras culturas, como você já comprovou trabalhando no projeto XYZ, na empresa tal, que você trabalhou com culturas tal, tal e tal. É sempre ter então essa inteligência de tudo que você for falar de você linka com uma experiência. Quando você conta dessa experiência, então, você ainda deixa a empresa sabendo, olha, putz, tudo que você fez de legal numa outra empresa que você poderia estar trazendo para essa também, é agregar valor. É agregar valor. Inclusive, isso é um bom ponto, porque essa, normalmente, quando vem uma pergunta no final, se vem, né? Por que eu deveria te contratar? Se você já fez todo esse meio de campo que eu gosto de falar, explicando a sua experiência, linkando com os requisitos da vaga, seja soft skill ou parte técnica, você pode repetir fazendo um resumão do que você falou e você pode começar. Como eu falei, não sei o que, no início da tal, eu agrego valor nisso, que é isso que vocês estão precisando. Você só vai repetir, só vai reforçar o que você já falou antes. E soa até mais natural. Tá. E como se preparar? Você falou, tem que se preparar. Como é que né? Como é que eu me preparo para uma entrevista? Excelente pergunta. É a mentoria dele, eu tô tentando puxar para vocês. Excelente pergunta. Bom, primeiramente você tem... Aliás, rapidinho. Desculpa te cortar. Imagina. Eu vou deixar o link de como vocês entram em contato com o Jonathan, o link dele também no Instagram, tudo certinho aqui na descrição do vídeo. Vamos lá. Primeiramente, você tem que ter a descrição da vaga em mãos. Por que isso? Baseado na descrição da vaga, você vai te retirar palavras-chave que vão identificar o que a empresa espera que o candidato fale ou que o candidato tenha. Identificando as palavras-chave da descrição da vaga, você começa a estruturar a sua estratégia para se preparar. Por exemplo, se você é forte no soft skills e a empresa e a vaga está precisando disso, você já foca um pouco mais, usa o tempo seu para focar mais na parte de soft skills. Se é uma coisa técnica, se é uma área de desenvolvimento, que você precisa falar mais da parte técnica, então você foca mais nisso. Então você tem que entender a vaga, identificar as palavras-chave, até porque vai ser as palavras que você vai usar tanto na aplicação quanto na entrevista. O que você tem que entender é que o recrutador não é da área, então ele não entende talvez palavras muito técnicas, mas se forem palavras que ele usou para descrever a vaga, ele vai estar familiarizado com a palavra e vai entender na hora o que você falar. Ou seja, então, gente, além de falar aqui sobre entrevista, a parte toda da aplicação, escrever da forma correta, currículo correto, porque depois ainda tem que fazer a aplicação de forma textual, tudo isso tem que tá junto, conversar junto. Com certeza. A preparação da entrevista começa a hora que você já está montando o currículo. Com certeza. Então, porque o currículo... E precisa realmente adaptar o seu currículo para cada vaga que você for aplicar? Sim, tem que colocar. Essa é uma boa dica aqui também, porque a hora que você linka o seu currículo com a vaga que está em questão, você está linkando a sua experiência, os seus resultados com os requisitos da vaga. Pode ser que seja uma outra coisa semelhante. Aí tudo bem, você pode deixar a mesma coisa. Mas se forem diferentes, você tem que linkar com a vaga que você está almejando.
Então, a ideia que muita gente tem vou treinar. Eu vou ler a vaga, ou a descrição da vaga, vou escrever um monte de pergunta, um monte de resposta, leio 1000 vezes, decoro 1000 vezes, tento falar com meu marido, com a minha mãe, com meu pai, com meus amigos, tento treinar com um monte de gente, estou bem preparado. Não basta. Essa é uma pequena parte. E aliás, se você não fizer... Já entendi, né? Gente, olha a importância de estruturar. É como se fosse uma ciência, como se fosse, né, uma coisa, um método mesmo. E vocês têm que entender que vocês têm que seguir esse método, como ele está falando. Estruturar por que caminho eu vou, qual vai ser a minha linha de pensamento, o que eu vou ressaltar, o que a empresa quer ouvir de mim, o que eles esperam de mim. E em cima disso, fazer esse monte de pergunta, né, de pergunta e resposta para vocês aí treinarem a parte oral, a parte de não ficar nervoso. Mas tá vendo que o que muita gente pensa já é a parte final? Vocês começam pela parte final, fica tudo vazio, fica tudo escalafobético e toda a parte da estruturação do que é necessário antes a gente não faz. Por isso que é muito importante, né, eu acho, né, ter uma mentoria. Puxa, ainda mais de alguém que morou tanto tempo aqui, ele já mora na Alemanha há 15 anos e trabalha há 10, né? Exato, mais de 10. Então, assim, é falar como a cabeça de dentro dos trabalhos, das empresas, pensam e o que vocês têm que performar. Então, essa expertise, né, esse conhecimento é valiosíssimo, para vocês não precisarem mandar 100 currículos. Exatamente. Se eu soubesse muito dessas coisas, provavelmente eu teria mandado menos currículos e teria conseguido uma vaga muito mais cedo. É eficiência, né? Mandei menos, gastei menos tempo, menos dinheiro, porque, né, alcancei mais cedo, enfim, ser eficaz. Outra dica que a gente pode dar aqui, falando nessa parte de preparação, você já montou sua estratégia, já lá no começo, você vai seguir sua estratégia, mas tem uma outra parte que é a apresentação. Muitas das entrevistas agora vão ser online, principalmente se você estiver no Brasil. Então grava um vídeo seu de como você vai fazer a entrevista no próximo dia, no dia da entrevista, quando seja, igualzinho como você for fazer. E o que eu quero dizer com isso? Iluminação, a roupa, a forma que você vai falar, o local, né? O local. Pense em tudo isso. Por exemplo, aqui nós temos um fundo branco, um fundo neutro. Mas se você tem alguma coisa de fundo que possa te comprometer, vamos colocar assim, alguma coisa que você não queira mostrar, isso você deve pensar que, na hora que você liga a câmera, a empresa vê um pouco da sua casa. A empresa, eu acho que muitas empresas hoje já dão uma checada em Facebook, Instagram e tudo mais, né? Claro, quem não faria isso, né? Porque ali é um relacionamento que vai começar, um relacionamento com a empresa, com os outros funcionários, tudo vai impactar num bom desenvolvimento, né, do funcionário ou não, você se dando bem com o time, não se dando bem com o time. Se é um loucão que só vai em festa encher a cara, você vai repensar se você vai contratar. Com certeza. Né, que só tem lá foto de... Então, assim, isso aí talvez seja uma dica que a gente não esperava dar, mas que talvez fosse interessante. Então aí, você quer ficar mostrando tudo isso mesmo nesse período aí de contratação? Ou talvez seja mais prudente, essa é a palavra, né? Dar uma escondidinha em algumas coisas, tal, porque a gente nunca sabe a interpretação da cabeça dos outros. Nem todo mundo vai ver o que você está querendo mostrar com os mesmos olhos que você. Né? Exatamente. E muitos pensam, não, a empresa só olha o LinkedIn. Totalmente errado. A pessoa já olha o Facebook, o Instagram, YouTube, tudo que você tem, a pessoa faz uma pesquisa sua na internet. Até... Não sou contra, cada um tem o seu partido ou qualquer religião, qual que seja. Mas pense qual é o posicionamento que você quer ter, qual é a aparência, como que você quer que a pessoa veja você se procurar na internet. Se está de acordo com os seus princípios, o que você está expondo na internet. Que mais cedo ou mais tarde uma empresa vai procurar e pode jogar contra você ou a favor, dependendo como você se posicionar. Com certeza, Essas já foram dicas valiosíssimas. A gente vai falar sobre o idioma, que daí me envolve um pouquinho também, no próximo vídeo, que vai ser exatamente isso. E aí, eu preciso então saber alemão para ir trabalhar na Alemanha, né? A gente vai fazer aí também algumas ponderações sobre isso. Então, pessoal, eu acho que essa linha geral de preparação é fundamental. E entender também um pouco mais da cultura alemã, só que isso a gente não consegue fazer num vídeo, principalmente num vídeo aqui de 15, 20 minutos. E é por isso que eu acho tão importante ser auxiliado por alguém como você, tá? Parabéns pelo trabalho também, fico muito feliz e muito obrigada por você ter passado um pouco do seu conhecimento aqui pro pessoal. Muito obrigado pelo convite, espero poder ter ajudado um pouco pro pessoal vir pra Alemanha. É isso então, pessoal, um beijo, bis dann. Bis dann.